E aí, família, a paz do Senhor, tudo certo com vocês? É isso aí, gente. Estamos nos preparando para iniciar mais uma aula e desde já quero agradecer a sua atenção, a vocês que se dedicarem a assistir as aulas, se comprometeram, porque eu sei que é meio chato, é um vídeo bem comprido, mas é isso. Às vezes, para termos um aprendizado legal, para aprendermos mais, é necessário nos esforçarmos, né? Vamos dar uma frisada nas aulas as quais a gente passou. Foi naquele esquema porque não deu para dar todas as aulas, que eu estou gravando os vídeos sozinho e eu estava trabalhando, então foi corrido, gente. Então, vamos lá. Primeira lição a qual passamos foi a lição 1, o que é família. Você lembra? O que é família? Aprendemos bastante sobre a família nesse trimestre. Passamos também a lição 2, há algo errado com a família? Quem acompanhou lembra. Depois fomos para a lição 4, eu devo ser assim? Depois da lição 4, pulamos para a lição 6, meus pais têm religiões diferentes e agora? Você lembra? Foi interessante. Depois pulamos para a lição 8, ouvindo os pais ou os amigos? Essa também foi bem legal. Depois da lição 8, pulamos para a lição 10, que foi no dia 7/6, caráter, a melhor herança. E aí eu optei em pular para 13, porque eu estava fazendo assim um anão, e se eu lançasse a 12, ia ficar sem sentido, por quê? E a última lição? Então eu decidi pular para a lição 13, que é a lição de hoje, tá? Lição 13, glória a Deus pela família. Glória a Deus pela família. Você tem glorificado a Deus pela sua família e pelo que o Senhor tem colocado em tuas mãos? É importante, certo? E eu achei muito interessante todas essas aulas, porque as aulas que a gente passou, é claro. Porque ela frisou sobre a importância da família. Essas aulas veio nos ressaltando sobre a importância da família, sobre a gente sermos pessoas corretas, sermos pessoas que levam as coisas de Deus a sério, sabe? E que se esforçam pelos propósitos de Deus. E um dos maiores propósitos do Senhor é a família. É cuidarmos da nossa família e valorizarmos o que Ele colocou na nossa mão e fazermos isso ser passado adiante, né? Os valores da família. E isso é muito importante. Coisas que devemos sempre não deixar só no papel, mas sim pôr em prática. Cuidar e valorizar da família. Eu estava conversando com a minha esposa mais cedo e a gente falando, né, sobre quando a gente ser pai, como que vamos fazer? Como vamos lidar? Ah, mas você ainda não é pai. Beleza, mas a gente tem uma visão. E é importante você viver, buscar entender o lado do seu filho. Buscar ouvir mais. Às vezes tem muitos adolescentes e jovens caindo na depressão, fazendo coisas terríveis com as próprias vidas por falta de entendimento da parte dos pais. Por falta dos pais viverem o verdadeiro evangelho de Cristo, porque muitos não têm comprometimento e não têm o que transmitir de positivo para os seus filhos, porque não se comprometem com as coisas de Deus, certo? Então essa lição não vai ser só falando diretamente com os adolescentes, mas sim também com os pais, certo? E eu já peço a atenção dos pais, que eu vou estar mandando para os pais também um link dessa videoaula, para acompanharem juntamente com os seus filhos, beleza, gente? Então bora lá. Lição 13. Glória a Deus pela família. Realmente temos que glorificar a Deus pela família e pelas pessoas boas que temos ao nosso lado. Porque será que a gente estaria aqui se não fossem essas pessoas que orou, que se esforçou por nós, que se esforçaram para nos dar uma boa educação? Seria difícil, né, gente? Se não tivesse essas pessoas em nossas vidas. Eu já quero te convidar
abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, tá? Vamos estar lendo um pouquinho sobre o chamado de Abraão. Essa lição vai falar bastante sobre Abraão e sobre o legado que ele deixou, né? Então, Gênesis 12, do versículo 1, vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 7, tá? E já peço aos que estão assistindo, peguem suas Bíblias e vamos acompanhar juntos essa lição, essa leitura, beleza? O título, o chamado de Abraão, 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, vamos de novo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhes tinha dito. E Ló foi com ele. Assim era de idade de 75 anos, quando saiu de Herã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido. Mas as almas que lhes nasceram em Herã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abraão por aquela terra, até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Beleza, gente? Interessante, né? Saber um pouquinho mais sobre Abraão. Ele foi um homem de fé, né? Como muitos falam e a gente sempre ouve falar. Abraão, o pai da fé. Imagine só alguém te mandar ir para algum lugar, mas com tudo pago. Mas imagine um homem que teve fé e Deus falou para ele, vá à terra que eu vou te mostrar. E aí? E a terra que ele ia mostrar. Mas imagina você ir para um lugar, sendo que você que vai ter que pagar os recursos, a mudança, pagar o povo para estarem junto ali, né? Para aqueles que querem ir e tal, os seus servos. Mas e aí? Arcar com todo aquele custo e ir pela fé sem saber direito aonde que era, mas Deus ia mostrar a ele. É complicado, né? Isso é ter fé. Você ir na fé e crer que Deus vai mostrar, que Deus vai direcionar. E ele já deixa esse legado de fé para nós, né? Porque é importante. É importante a gente ter fé em Deus, que em meio às situações que às vezes a gente acha que não tem saída, que não tem como superarmos aquilo, Deus pode fazer na sua vida. Tenha fé que Ele é fiel para mudar a situação. E, como eu tinha dito, né? Ele teve fé, porque sem nem saber direito para onde ele estava indo, ele foi na fé e creu que Deus estava direcionando ele e levando ele para um lugar melhor. Então, que possamos se inspirar mais nesse exemplo de fé, né? O exemplo de Abraão, que ele demonstrou para todos nós, né? Que se a gente crer e seguir o que Deus falar no nosso coração, a gente chega lá. E eu acho bem interessante isso. Aí vamos estar entrando na lição, né? O texto destaque, a gente acabou de ler uma parte dele, acabamos de ler ele, né? Que é Gênesis 12, 13. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês eu abençoarei todos os povos do mundo. Ei, a gente faz parte desse povo. A gente faz parte dessa geração. Muitas gerações se passaram, mas a gente faz parte do povo de Abraão.
também temos uma promessa da parte do Senhor, que devemos valorizar e se esforçar por nossas famílias, que Deus vai abençoar a sua família, e as suas gerações serão as gerações abençoadas, e que possamos nos esforçar por isso, gente, e que possamos nos esforçar pela nossa família hoje, e que possamos nos esforçar para ajudar a família dos seus familiares, que possamos nos esforçar para cuidar da família dos seus irmãos, isso que eu quis dizer, a família dos seus irmãos, certo? Porque a nossa família e a família do povo de Deus será a bênção. Mas para que isso venha acontecer, temos que cuidar da nossa família, que cuidar, vocês que são os pais, vocês têm que cuidar dos seus filhos, para que sua família venha a ser uma família forte, e que as próximas gerações venham a ser gerações fortes. Mas para que isso venha a acontecer, basta de você, pai e filho, de cuidarem de suas famílias. Ah, mas é meus pais que têm que cuidar. Não, você também tem que cuidar dos seus pais, você também tem que cuidar dos seus irmãozinhos, certo? Para que a sua família venha a ser forte, para que os seus irmãos venham se admirar e se espelhar em você e falar: caramba, meu irmão é uma bênção, nossa, meu irmão é muito bem, é uma bênção. Eu não sou um dos mais certos, mas meu irmão, ele é uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa que a gente vê as pessoas se espelhando nele. Gente, isso é importante. Os seus filhos olharem para você e ver que você é bênção, que você, em meio às suas dificuldades, se coloca na posição e deposita a sua confiança aos pés de Deus, os seus problemas aos pés do Senhor. Isso é importante. Eles têm que olhar para você e verem um exemplo e quererem se espelhar nas suas atitudes. Mas para isso você tem que ser exemplo. Você tem que viver o que Deus quer que você viva. Eu tenho que viver o que Deus quer que eu viva. Eu ainda não sou pai, mas tem pessoas que se espelham no meu testemunho, no meu ministério. Certo? Tenho muito que melhorar na minha vida, sim. Não sou perfeito. Mas a gente tem que pensar desse jeito. Temos muito que melhorar para que as pessoas venham ver Cristo em nossas vidas. Glórias a Deus por tudo isso. Objetivos: apontar a promessa de Deus feita a Abraão. Mostrar que a família é bênção para o mundo. Conscientizar que devemos agradecer a Deus pela nossa família. Glória a Deus. Estudando a Bíblia. Não existia uma forma melhor de fecharmos esse trimestre do que agradecendo, glorificando a Deus pela formação da família. Nesse processo de agradecimento, falaremos sobre o chamado de Abraão, o qual nos identifica com o chamado de Deus para a família, ou seja, nossa responsabilidade enquanto família, de sermos bênção para o mundo. Isso é uma grande responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Mas se você fazer da forma correta, isso não vai ser tão difícil. Desde que possamos estar comprometidos com Deus, né? Com as coisas que Ele quer que façamos em prol da família e da vida dos outros que dependem da gente. Porque a gente acha que não tem pessoas que não... Às vezes a gente acha que não tem gente que está vendo a gente, que está precisando que você acerte, para que eles vejam e tenham mais força nos seus ministérios. Mas tem pessoas que precisam da gente, sim. Tem gente que depende da gente, a gente nem sabe. Mas que depende de você ser forte, para que ele venha se espelhar em você e se dedicar mais a Deus através da sua vida, sabia? Se hoje eu estou aqui foi porque alguém se esforçou por mim, alguém orou por mim. E graças ao Senhor Jesus que eu estou aqui, né? Então, antes de eu estar aqui, alguém estava intercedendo pela minha vida. A minha esposa intercedeu por mim. A minha mãe intercedeu pela minha vida. A minha avó, a minha tia. E graças ao Senhor Jesus estamos aí, né? Mas se aquelas pessoas não tivessem feito o que Deus colocou em seus corações de fazer, será que eu estaria aqui? Seria difícil, né? De eu estar aqui, da minha pessoa estar aqui. Se as pessoas não tivessem feito o que Deus colocou em seus corações de fazer. Então, Deus colocou no seu coração de fazer, de interceder, de orar. Faça. Siga o seu chamado.
Siga também o chamado de cuidar bem da sua família, de ser bênção em casa para depois você ser bênção lá fora. Não adianta ser bênção lá fora e a sua casa tá bagunçada. Não adianta você ser tudo isso lá fora, ser visto, ser admirado, ser seguido, mas dentro da sua casa as coisas estão fora do lugar. Dentro da sua casa as coisas não estão de fato na comunhão a qual você prega. Então, precisamos viver para que os outros venham ver a Bíblia, que é a sua vida. Certo, gente? Desde sua criação, Deus projetou grandes planos para a família. Foi o que vimos durante todo esse trimestre. Nesta lição, vamos encerrá-lo glorificando a Deus e relembrando que herdamos de Abraão as promessas feitas pelo Altíssimo para as famílias. Assim como família de Deus, nós temos também uma missão a cumprir. Você sabe qual é esta missão? Uma da missão que temos a cumprir como família é sermos bênção de Deus, sermos exemplo para que os outros venham ver o exemplo de Cristo e seguirmos o nosso ministério em Cristo Jesus, certo? Você sendo bênção na sua família e sendo exemplo, você já está cumprindo a sua missão, porque Deus está vendo, as outras pessoas vão ver o seu chamado, vão ver que você é uma pessoa comprometida e vão se espelhar na sua pessoa, sendo exemplo, sendo bênção e exemplo de Jesus Cristo. Vamos estar lendo também em Gálatas 3:29, tá bom? Vamos lá, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então, se você está seguindo a Cristo, você também é descendência de Abraão e é herdeiro da promessa. Então, a sua descendência vai longe. Você vai se multiplicar, glória a Deus por isso. Você vai ser bênção e vai alcançar grandes coisas através do Senhor Jesus Cristo, porque o Abraão foi o pai, foi um dos patriarcas e foi o pai da fé. Então, devemos ter mais fé e crer que Deus vai fazer grandes coisas. A palavra vai fazer e já está fazendo, né? Tem um salmo que diz, né, que grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que estamos alegres. Então, Deus está fazendo, fez e vai fazer, porque Ele é fiel, Deus é glorioso. Então você é herdeiro da promessa. Amém, meus irmãos? Deus é fiel, Deus é contigo. Seguindo, ainda no tópico 1, a promessa de Abraão. Imagine um convite para você fazer uma viagem. Entretanto, ao invés de o convite vir acompanhado com tudo pago, ele viesse acompanhado por faça as malas e vá para onde eu te mostrar. E então, achou uma boa ideia? Foi o que eu tinha falado ainda há pouco, né? Quando tudo é fácil, é legal de se fazer. Mas quando você tem uma grande responsabilidade em fazer aquilo, você tem uma bagagem a levar, é mais difícil. E quando você tem que seguir a sua fé, seguir Cristo e entender o que Deus quer para a sua vida. E aqui eu vejo nessa parte que lemos e também na leitura aqui que tivemos ainda há pouco, a gente vê muita fé, né? A gente vê que Abraão, ele não questionou. Ele juntou a sua bagagem, pegou a sua mulher, os seus servos e foi. Ele pegou tudo aquilo ali, ó, e falou, não, vamos. Se Deus falou comigo, eu vou seguir, porque Deus é fiel. Se Ele falou, Ele se responsabiliza. Creia assim, quando Ele falar ao seu coração, siga o que Ele falar, porque Ele se responsabiliza pela sua vida e Ele cuida dos dele. Eu acreditei, vamos falar de uma promessa, meu casamento foi uma promessa de Deus. E quando parecia que tudo estava acabado, Deus falou, eu estou unindo, eu estou fazendo, eu vou preparar o casamento. E se cumpriu assim como Deus falou. Estamos aí, ó, felizes graças a Deus. Então,
vai ter momentos que vai parecer que tudo se acabou, que não tem mais saída, né? Vai parecer que é o ponto final. Mas quem está escrevendo a sua história é Deus, então vai ser o ponto final quando Ele quiser. Não quando o inimigo da sua alma quiser, mas sim quando Ele quiser. Então creia. Em meio às suas dificuldades, lembre das promessas que Deus falou. Lembre das vezes que Deus falou ao seu coração. E se você não está falando, e se você não está lembrando, abra a Bíblia. Leia que você vai ver que Deus vai falar ao seu coração. Então, grandes coisas Deus fez e está fazendo por nós. E é por isso que devemos nos alegrar na presença dele, porque Ele é fiel para cumprir e para cuidar das nossas vidas. Amém? Vamos seguindo. Apesar de parecer uma história sem sentido, isso realmente aconteceu. Gênesis conta a vida de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da casa de seu pai e fazer uma viagem a uma terra que ele não conhecia. Ele não sabia para onde iria e tampouco como seria essa viagem. Abraão sabia apenas que era plano de Deus, por intermédio dele, abençoar todos os povos do mundo. Ai, que bênção! E ele foi, e ele teve fé, e ele seguiu, porque sabia que Deus estava falando um negócio sério para ele, e que se ele seguisse, se comprometesse, Deus ia honrar a vida dele. Teve fé. O pai da fé não sabia a final dessa história. Ele apenas confiou em Deus. Vamos de novo. O pai da fé não sabia o final dessa história. Ele apenas confiou em Deus e decidiu obedecê-lo. Por isso experimentou o poder divino, viu milagres e a realização das promessas divinas se cumprindo em sua vida. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão, conforme a promessa. Isso em Gálatas 3:29, que a gente leu ainda há pouco, mas se você quiser dar uma frisada, Gálatas 3:29. E que por isso somos acompanhados pela promessa de sermos abençoados, tanto quanto a missão de abençoar o mundo. Nós temos essa missão e é importante. Por intermédio de Abraão, Deus tem abençoado várias gerações. Será que o mesmo tem acontecido com você? Será que por intermédio da sua vida, Deus tem abençoado outras vidas? Outras famílias? Ou você não está fazendo nada e não quer saber de nada? Não quer compromisso com nada? Certo? Agora a situação, eu vou falar ainda mais sério. Gente, a gente precisa de perder tempo com coisas fúteis, coisas desnecessárias, certo? E se comprometer mais com as coisas de Deus. Você está fazendo alguma coisa pela sua família? Você está fazendo alguma coisa pelos seus amigos? Através através de Cristo? Ou você não quer saber de nada? Você só quer curtir sua vida? Você só quer ser visto, ser conhecido, ser famoso? Só quer jogar o seu videogame e não está nem aí para nada? Para os seus compromissos com o lar? Para os seus compromissos com a família e para os seus compromissos com a igreja? O que você quer da sua vida? Certo? Eu falo para vocês, eu já me encontrei num momento que eu não queria compromisso com nada, mas também eu não estava alcançando nada, eu não estava chegando a lugar algum. Quer ser abençoado? Quer ser reconhecido? Se comprometa com as coisas de Deus, se comprometa com o que de fato vale a pena se comprometer, certo? Não estou falando para você que não é importante você se dedicar, você se divertir. Sim, nós temos um momento de a gente se descontrair e fazer as coisas que a gente gosta, mas a gente tem que se comprometer com as coisas de Deus. Eu falo isso para mim também. Não adianta só buscar fazer o que eu gosto, o que me alimenta o meu ego, e não fazer aquilo que vai alimentar a minha alma, aquilo que vai me aproximar mais de Jesus Cristo. A gente precisa se sacrificar na nossa vida, gente. A gente não tem que viver uma vida conforme as nossas vontades. Porque se a gente seguir conforme as nossas vontades, estamos fora das coisas que Deus quer para a nossa vida. Ah, mas eu não posso me divertir? Eu não posso curtir a minha vida? Sim, você pode se divertir.
Às vezes você vai poder curtir a sua vida sim, mas com ordem e decência. E não esquecendo que você é cristão. Eu creio que você é cristão. Eu creio que eu sou cristão. Sim, e muitas coisas eu preciso melhorar. Mas eu estou reconhecendo que eu preciso melhorar, gente. A gente precisa reconhecer. Se a gente não reconhece que a gente precisa melhorar, como é que fica a situação? Será que está tudo certinho na sua vida? Será que está tudo certinho na minha vida? Será que eu não preciso melhorar em nada? Gente, a gente sempre precisa melhorar em alguma coisa, certo? Então, vamos nos comprometer mais. Graças ao Senhor Jesus, as coisas estão começando a se alinhar e voltar ao normal. Então, vamos nos comprometer. Conforme vai no culto, a EBD vai voltar agora com aulas presenciais. Vamos colar, vamos se envolver. Gente, vamos se envolver com aquilo que vai nos trazer um crescimento mental, espiritual e que vai nos levar a algo maior e melhor para a nossa vida. Mas não vamos ficar totalmente ligado àquilo que é fútil e que não é necessário, que não é importante, certo? Então eu falo para vocês, a gente pode sim buscar se divertir, buscar às vezes se distrair, mas gente, com ordem e decência. Videogame, com ordem e decência. Às vezes você não quer ir para a igreja, mas você está saindo. Analise sua situação. Redes sociais, com ordem e decência. Ah, André, você é chato. Não, eu estou falando a verdade, gente. A gente tem que analisar a nossa vida e para onde a gente está indo. Analise bem como que está sendo a sua trajetória, aonde que você vai parar se você seguir esse caminho. Estudar é importante hoje em dia, gente. Não é só fazer o que a gente quer. Estudar, buscar melhorias para a nossa vida. Porque ainda estamos aqui. E enquanto estamos aqui, precisamos adquirir um futuro melhor para nós. Não que a gente tem que viver só terrenamente, mas temos que buscar coisas melhores para a nossa vida. Estudar, nos comprometer, pensar em fazer um curso, em futuramente fazer uma faculdade, mas sim buscar pensar no seu futuro. Não fique vivendo em torno de coisas que não vai te trazer um futuro melhor, certo? O conhecimento nunca é demais. Se envolver com as coisas de Cristo é importante também, para que você venha crescer. Você já reparou que aquele crente que é comprometido com as coisas de Cristo, ele é um cara sábio, ele é um cara dedicado e que faz outras coisas boas? Certo? Dê orgulho para sua família. Não só em estar ali junto, mas sim também ser uma pessoa dedicada e que as outras pessoas vão ver através de você, através da sua vida, que você está buscando futuro, buscando melhoria de vida. Tá? Vamos buscar, gente, coisas melhores para a nossa vida. Não vamos buscar só alimentar nossas vontades, a nossa alma, não. Porque senão a gente não sai do lugar. Certo? A gente vive aquela mesma vidinha. E Cristo quer coisas melhores para a sua vida. Deus quer realizar promessas na sua vida. Deus quer te levar a lugares altos, a lugares maravilhosos. Mas para você chegar lá, tem que ser através de luta, é através de esforços, de se esforçar e se dedicar, certo? E eu quero o melhor para vocês. Imagina Jesus. Jesus quer o melhor para nossas vidas, hoje e sempre. Glória a Deus por isso. Tem algo bem interessante aqui também. Na minha apostila tem o auxílio pedagógico. Isso aqui vai falar um pouco com os pais. Ao pai que está acompanhando, vamos dar uma analisada, escute o que eu vou estar lendo, beleza? Não é nada fácil educar filhos. O desafio é imenso e complexo. Um dos maiores erros que pode acontecer aos pais em relação aos seus filhos é o que dizer, é o dizer uma coisa e se comportar de maneira diferente daquilo que disse ou ensinou. O adolescente reconhece perfeitamente a incoerência no comportamento dos pais quando ele fica nítido. Se não houver compromisso de vida, não só o de teoria na educação dos adolescentes, haverá um total fracasso. E como dizem os especialistas em educação,
Ninguém pode comunicar o que não tem. Os seus filhos sabem quando você está sendo hipócrita, quando você está disfarçando ou quando está apenas deixando a vida correr. Só quando a palavra de Deus está em nosso coração é que podemos transmiti-la aos nossos filhos com sentimento e sinceridade. Você consegue enganar as pessoas com quem vive. Bora de novo. Com sentimento e sinceridade, você não consegue enganar as pessoas com quem vive. Se quer que os filhos amem a Deus e a sua palavra, então demonstre esse desejo envolvendo-se com Deus e a sua palavra. Seus filhos ouvem você orando, eles o ouvem confessando os pecados ou adorando a Deus em busca de ajuda. Ele sabe de épocas em que lutou com o seu próprio pecado e viram você ir à palavra de Deus em busca de orientação e força. Se você tiver uma relação crescente com Deus, isso se mostrará em tudo o que faz. Me desculpem aí os erros na leitura, gente, eu preciso ler mais e focar mais nas minhas leituras, mas foi muito interessante isso que eu acabei de ler. Ouçam com atenção, vocês que ouviram, se vocês quiserem dar uma voltada e ouvir novamente, ouçam com atenção, pois isso é muito importante. Porque não adianta a gente falar de Deus, falar de coisas corretas, se você não viver, se você não transmitir através dos seus atos e das suas atitudes. Vão ser palavras vãs. E os adolescentes, os jovens e adolescentes, eles observam muito os adultos. Observam, eles avaliam o que você está falando com os seus atos, as suas atitudes e o seu comportamento do dia a dia. Então precisamos viver, precisamos nos comprometer com as coisas de Deus para que eles vejam em você a luz de Cristo, para que eles vejam em vocês testemunho, comprometimento e falar, realmente ele tem conceito para falar o que ele falou, porque ele está empenhado, ele está comprometido. Beleza, gente? Isso é interessante. Aí já vamos seguindo para a conclusão, tá bom? Porque o tempo passou e eu não quero esticar muito a lição, não quero esticar muito essa videoaula para não ficar muito chato de você assistir muito comprido, tipo aquele tema que parece que não tem fim, beleza, gente? Então a gente já vai indo para a conclusão. Eu ainda estou aprendendo muito, gente, com as videoaulas, ainda estou em aprendizado com a palavra de Deus, mas eu busco transmitir da melhor maneira possível. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, se vamos continuar, se vai ter oportunidade de gravar mais videoaulas ou não. Ouvi falar que vai melhorar e que vamos voltar com as aulas presenciais, tá? Então eu já quero agradecer a sua atenção, tá? Por você estar assistindo, se comprometendo com isso, com essas videoaulas. Obrigado, tá? Conclusão. Não importa como é a sua família, se grande ou pequena, se barulhenta ou silenciosa, a sua família é um presente de Deus para você. Ainda que por vezes você e a sua família passem por momentos de dificuldades, conflitos ou desavenças, nunca se esqueça, a sua família nasceu no coração de Deus, para que por intermédio dela você usufrua das bênçãos celestiais e abençoe todas as famílias da terra. Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só. Por isso criou Eva para Adão e criou a família para você. Glória a Deus pela família. Amém. Beleza? Vamos valorizar, vamos cuidar bem da nossa família, vamos amar mais. Quando nós amamos, nós é amado. Tudo que você der de bom, Deus vai retribuir em dobro para a sua vida. Cuidem. Aproveitem os momentos, gente. Às vezes a gente não entende o porquê dessa pandemia, o porquê de tantas coisas ruins vêm acontecendo em nossas vidas. Mas às vezes Deus só quer mais unidade. Às vezes não, Deus quer mais unidade, mais união entre os irmãos.
Ele quer que a gente reconheça que precisa mais dele e que precisamos nos colocar aos pés dele. Então, as coisas estão começando a melhorar, graças a Deus. Mas ainda dá tempo de você cuidar da sua família, amar mais, demonstrar mais amor. E ainda dá tempo de você se jogar aos pés de Deus e buscar Ele com todo o seu coração, certo? Então vamos nos abraçar mais, vamos nos amar mais, vamos cuidar mais uns dos outros. Amém, meus irmãos? Desde já, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, tá? Tamo junto e mais um trimestre está se finalizando e breve outro trimestre vai se iniciar. E eu só tenho a agradecer a todos e a Deus pela oportunidade de falar um pouquinho do amor dele. Obrigado. Tamo junto, gente. É nóis.